Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e o objetivo é eu prender a atenção de vocês até o final com apenas um gráfico. Eu vou considerar que se a gente passar de 10 mil visualizações e 1000 likes, de que deu certo com apenas a fala, sem edição, sem nada. Se apenas eu falando eu consigo prender a atenção de vocês com alguma coisa que seja realmente incrível, pelo menos é na minha cabeça, e eu quero passar para vocês o quão incrível isto é. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí alguma coisa para ajudar no engajamento. Se inscreva no canal, vamos crescer esse canal aqui. Vamos lá, começando um gráfico, esse gráfico aqui. Esse gráfico é sobre a expansão do universo ao longo do tempo. Frequentemente na internet, inclusive meus vídeos aqui, eu falo sobre a expansão do universo, a energia escura, Big Bang, cosmologia, lambda CDM, essas coisas todas. E eu quero aprofundar um pouquinho apenas. Em 2 vídeos meus, eu comento sobre a expansão do universo com o básico, digamos, o início ali, com um pouquinho das definições, na verdade, derivando as equações da expansão do universo, são as equações de Friedman, e que nos mostra a expansão do universo ou a contração. O universo pode se expandir ou ele pode contrair. E esse tipo de coisa acontece através de um modelo matemático, físico, que você pode descrever a natureza, correto? Aqui neste gráfico nós temos, digamos, um resumo de uma coisa um pouco mais profunda sobre o que está acontecendo no universo ao longo do tempo. E isso daqui é, digamos, o mais próximo, talvez, da verdade que a gente conheça com base em astrofísica, as observações com telescópios, o intelecto humano e a tentativa de entender como que tudo funciona. Vamos primeiro traduzir tudo que está no gráfico aqui. Nós temos a expansão do universo ao longo do tempo. Aqui no ponto 00 é o Big Bang. No eixo X nós temos o tempo em bilhões de anos, giga-years, e no eixo Y nós temos o raio do universo, e eu vou colocar aqui em aspas o raio do universo, porque na verdade não é o raio do universo em si no sentido tradicional, ele é na verdade o raio do universo observável. Nós temos uma setinha aqui só para deixar que esse é o agora, 13,8 bilhões de anos, tá bom? Nós temos aqui uma curva vermelha. E olha que interessante, frequentemente a gente ouve que o universo está se expandindo de forma acelerada. Vamos recapitular rapidinho aqui. Por conta da energia escura que vem de 1998, da descoberta dos brilhos das supernovas distantes. 2 vídeos atrás eu falei sobre isso. Nós temos a energia escura que expande o universo de forma acelerada. Só que repare o que de forma simples, a gente entende com as equações em relatividade geral do que está acontecendo. O universo ele começou a expandir a uma taxa decrescente. Repare que essa curva vermelha, ó, passando aqui, ó, 2 bilhões de anos, 4 bilhões de anos, 6 bilhões de anos, a curva, ó, tá aumentando no eixo Y, ok? O universo está se expandindo, ele está aumentando de tamanho, mas a taxa com que ele se expande diminui. Okay? Até que ele chega mais ou menos numa região aqui entre 6 e 8, que por primeira aproximação, a gente pode até dizer que quase não está se expandindo mais. E aí nós temos um ponto de inflexão, mais ou menos há 5 bilhões de anos atrás, por volta ali de um pouco mais de 8 bilhões de anos, em que o universo passa a se expandir novamente, a partir aqui mais ou menos do 12, perceba que 12 bilhões de anos que a curva começa a subir, e no agora 13,8 a gente vê a expansão de forma acelerada. Vamos recapitular rapidinho mais uma coisa. O universo ele pode se expandir a uma taxa constante, ou ele pode se expandir de forma acelerada devido à energia escura, que é o que a gente sempre fala aqui, certo? Esse gráfico aqui mostra uma coisa que talvez muitos de vocês não tenham visto ainda. A evolução do universo ela é dinâmica. Não é simplesmente uma equação que vai demonstrar que o universo há 13,7 bilhões, 747, né? 13,8 arredondando aqui no gráfico, há 13,8 bilhões de anos atrás, até agora ele foi crescendo de forma acelerada e está indo, como se fosse uma simples equação. Na verdade é mais dinâmico, é mais complexo do que isso. Você tem partes da história da evolução do universo onde o negócio se expande de um jeito, depois ele parece que não se expande mais, e daqui a pouco ele volta a expandir e aí vai de forma acelerada. Então perceba que cada pedacinho aqui seria uma forma diferente de você trabalhar a equação como ela está acontecendo. Por isso que inclusive é importante saber a equação do segundo grau,
sabe? Essas matemáticas mais básicas, porque isso aqui é simplesmente uma curva. Se vocês pararem para pensar, é uma curva em um gráfico, algo que a gente aprende no ensino médio, correto? Se você tem diferentes pedaços de curvas no gráfico, você vai ter diferentes pedaços de equações que você tem que montar uma na outra para poder montar uma curva que seja um pouco mais complexa. Essa curva aqui, ela tá simples, tá? Esse gráfico aqui, gente, ele é só uma forma didática de tentar explicar o conceito, a ideia qualitativa do que está acontecendo. É mais complicado do que isso daqui. Uma primeira pergunta que a gente pode imaginar é: o que aconteceu 5 bilhões de anos atrás em que o universo passou a se expandir de forma acelerada, que é, digamos, o ponto de inflexão? E aqui entra uma coisa muito importante que a gente já viu várias vezes em documentários, vídeos, todas essas coisas que falam sobre cosmologia, que é a densidade de matéria. Nós temos a densidade de matéria do universo, nós temos a densidade de energia do universo e nós temos, por exemplo, a densidade de energia escura, matéria escura, não tem essas coisas todas, que a gente tem aquele gráfico de pizza que mostra, ó, não sei quantos por cento do universo é de matéria, 4% é a matéria comum que faz a gente, 90 e tantos por cento é de energia escura, não tem essas coisas todas? Então, isso é importante. Imaginem uma caixa que tenha um gás dentro. Se você pega esta caixa e expande ela, mas mantém o número de partículas de gás fixo, isto é, você não está nem tirando gás de dentro da caixa, nem colocando gás dentro dela. Se você expande essa caixa com o mesmo número de partículas de gás ali dentro, a densidade do gás diminui. Concorda? Você tem mais espaço livre para o gás ficar se movimentando, para as partículas ficarem se movimentando. Então a densidade em volta de uma região daquele gás ali dentro diminui. E é basicamente o que acontece com o universo. Há 5 bilhões de anos atrás, aqui nesse ponto de inflexão, o universo expandiu o suficiente de tal maneira que a densidade de matéria não se tornou grande o suficiente, ou melhor, a densidade de energia escura se tornou dominante e passou a expandir o universo de forma acelerada. O que a gente quer dizer com isso? Que a quantidade de, aspas aqui, gravidade com a matéria, com as massas no universo, não era o suficiente para segurar a expansão do universo. Vamos fazer outra analogia. Pense que você tem uma corda, cabo de guerra, e você tem do lado direito a matéria e do lado esquerdo você tem a energia escura. E aí um tá puxando para cada lado, sabe? Essa corda. A corda é o universo. Então você tem a matéria tentando contrair o universo, puxando para um lado, e a energia escura puxando para o outro. Em 5 bilhões de anos atrás, a energia escura se tornou dominante. E ela que é a força, o número mais alto da equação, digamos assim, e conseguiu puxar e dominar a corda e expandir o universo de forma acelerada. Isso daqui é muito incrível e demonstra que o universo ele é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. De novo, não é só pensar em um universo que se expande ou se contrai, um universo que se expande de forma acelerada ou se contrai de forma acelerada. Na verdade, ao longo do tempo, o universo vai se comportando de maneiras diferentes e a gente tenta entender como isso está acontecendo com um simples gráfico de XY aqui com uma curva no meio. Mas não feche o vídeo ainda, porque eu vou deixar o negócio mais legal ainda. Pense no seguinte, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Nós, humanidade, nascemos aqui, ó. Seta do meu mouse, 13,8 bilhões de anos após o que chamamos de singularidade, Big Bang. Imagine que uma civilização extraterrestre tenha existido, ou ainda exista, aqui, em 8 bilhões de anos. Ou melhor, 5 bilhões de anos atrás. Uma civilização extraterrestre há 5 bilhões de anos atrás lançando um James Webb no espaço, lançando um telescópio espacial Hubble, observando o brilho das supernovas distantes para calcular a distância. Olha que interessante isso, cara. Se a gente tivesse nascido há 5 bilhões de anos atrás, e aí a gente inventou tudo, computador, transistor, sabe, microprocessadores, telescópios, rovers, avião, tudo, e tivesse observando o universo, a gente não concluiria, a gente não postularia, a gente não diria que existe algo como energia escura que está expandindo o universo de forma acelerada. A gente só está falando isso porque estamos agora aqui na frente, em 13,8 bilhões de anos, e a gente observa a expansão do espaço. E agora, para ficar mais legal ainda e vocês não fecharem o vídeo, pense novamente comigo aqui.
Raciocina comigo. Embora essas pessoas, nós lá atrás, ou uma civilização extraterrestre lá atrás, há 5 bilhões de anos, 6 bilhões de anos atrás, não pudesse pensar na possibilidade de um universo expandindo de forma acelerada devido à energia escura, com matemática e física, eles poderiam definir este gráfico aqui não só como meramente uma curva vermelha que representa as observações e o que a gente acha que de fato está acontecendo, mas diferentes curvas. Esse é o poder de matemática e física, sabe? Você pode traçar diferentes curvas, considerando, olha, esse aqui é um universo que se expande, esse aqui que é um pedaço se expande, outro se contrai, esse daqui ele está se contraindo de forma acelerada, esse aqui está se expandindo de forma acelerada, esse aqui está se expandindo de forma constante, e você tem 3, 4, 5, 6 curvas num gráfico, não dizendo que é uma verdade ou que aquilo ali esteja acontecendo, mas como possibilidades de diferentes coisas que podem estar acontecendo na natureza, e aí você vai lá observar e tentar entender qual é a que mais faz sentido. Mesmo que eles não tivessem observado, eles poderiam postular a possibilidade da existência de alguma energia, algum tipo de energia, algum tipo de força que pudesse expandir o universo de forma acelerada, embora eles não estivessem observando naquela época. E é por isso que, atualmente, em 13,8 bilhões de anos, estando aqui nessa pontinha do gráfico e observando o universo se expandindo de forma acelerada, com física e matemática, a gente consegue dizer o seguinte: como que é a expansão de um universo onde só tem a radiação? Pensa. A gente vai mentalizar e escrever com matemática um universo que se expande, mas o conteúdo desse universo que está se expandindo é apenas radiação. Ou seja, não se formaram estrelas, galáxias, nada. É um universo com radiação, dominado por radiação. Um universo só de energia escura. Um universo onde só tem a matéria e não tem energia escura. Um universo onde tenha energia escura e que ela aumente, em vez de ser uma constante, que é a tal energia fantasma, e aí o universo se expande indefinidamente. A gente pode traçar diferentes cenários, e é por isso que existem as diferentes maneiras que o universo pode morrer, que é o que a gente vê nos documentários. O Big Crunch, que o universo se expande e depois se contrai. O Big Freeze, que na verdade é o universo morrendo de frio, vou colocar em aspas aqui, mas isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. O Big Rip, que tem a ver com a energia escura que aumenta ao longo do tempo, a energia fantasma. Ou seja, esses diferentes cenários que a gente vê por aí tem a ver com isso, cara. Olha, eu espero que eu tenha conseguido tirar da minha cabeça aqui algo que eu penso, que eu falo, nossa, cara, isso aqui é muito foda. Tem que entender esse raciocínio, o quão legal é você, através de um papel e uma caneta, hoje em dia, um iPad e uma caneta, você conseguir definir e tentar entender diferentes universos, o que eles podem fazer e qual é o que a gente vive neste exato momento. Se inscreve no canal.